uma pergunta muito frequente, fala assim, qual que é a diferença hoje do sistema autoligado interativo para o sistema autoligado passivo? Geralmente, o sistema autoligado interativo, tá? Ele tem uma tampa, onde você vai ter uma abertura e um fechamento, e essa tampa, ela vai pressionar o arco contra o fundo do slot, tá? E quando nós falamos de sistema autoligado passivo, nós não temos essa tampa, tá? Que vai pressionar contra o fundo do slot. Normalmente nós temos uma tampa, tá? Que ela é vertical, ou temos outros sistemas, por exemplo, como Smart Clip, que é através de um clipe que ele abre e fecha. Na hora que você coloca o arco, ele abre. Na hora que o arco encaixa, ele fecha e trava lá dentro. Então, são tipos de sistemas autoligado passivo. Agora, outra pergunta que também acontece muito, fala assim, qual que é melhor, sistema autoligado passivo ou sistema autoligado interativo? Na verdade, não existe o melhor e não existe o pior. Eu acho que você tem que saber trabalhar, como dentro de todas as técnicas, você pode trabalhar com sistema com autoligado, você pode trabalhar com sistema convencional, isso é independente. Você tem que saber a indicação, você tem que saber trabalhar muito bem com aquele tipo de sistema. Agora, por exemplo, dentro do sistema autoligado passivo, você vai ter uma grande maioria, a tampa ela é vertical. O que eu vejo hoje de vantagem do sistema autoligado passivo para o sistema autoligado interativo é que o sistema passivo, você tem a tampa, que ela é vertical, e ela não atrapalha na movimentação, tá? Então, por exemplo, quando você vai fazer uma mecânica de deslize, quando você usa o sistema autoligado passivo, você tem um deslize maior. Então, um dos pontos que eu gosto muito do sistema autoligado passivo é que você tem um deslize maior do início até o fim do tratamento. Quando a gente fala de sistema autoligado interativo, você vai ter um deslize mais no início do tratamento. Quando você entra nos fios retangulares, você já não tem todo esse deslize. Então esse é um dos pontos que eu gosto, tá, de diferenciar do sistema autoligado passivo e do interativo. Interativo ou ativo, é isso aqui, ó. Você tem um bracket, onde você tem uma tampa que ela empurra o arco contra o fundo do slot. Esse tipo de sistema, você empurrando o arco, esse arco ele vai ser pressionado contra o fundo do slot. Então você vai ter duas faces praticamente de contato. Quando você trabalha com o sistema passivo, você não tem uma peça forçando o ar contra o fundo do slot. Você tem essa peça que abre e fecha vertical e você tem força em 4 pontos aqui, tá? Então o sistema autoligado passivo, você tem a tampa que fecha e esse arco ele fica preso aqui dentro. Assim, a grande vantagem que eu vejo, tá? Se eu perguntar entre o sistema autoligado interativo e o sistema autoligado passivo, a maior vantagem que eu vejo é que assim, a tampa, quando você tem um sistema autoligado passivo, em que a tampa ela abre e fecha, o que acontece? Você não tem perigo desse arco sair de dentro do slot. É lógico que você vai ter vários tipos de sistema de autoligado passivo. Tem várias marcas, tá? O que você tem que entender dentro dos brackets? Você tem que saber o seguinte, não são todos os brackets iguais. Você tem que saber se aquele sistema, se aquela trava realmente segura, tá, o tratamento. Por exemplo, eu já trabalhei com brackets autoligados passivos que a tampa ela abria. Ou depois de 3, 4 meses de tratamento, aquela tampa, ela acumulava cálculo, tártaro e a tampa também não abria. Então, na verdade, para você trabalhar com qualquer tipo de sistema autoligado, você tem que saber que aquele bracket ele tem que ter uma abertura e um fechamento fácil, não só no primeiro dia, mas durante o tratamento. Porque quando você chega, por exemplo, em fios mais pesados, em fios retangulares, você tem que garantir que aquele sistema abra e feche fácil, porque o pior de tudo para mim é você chegar numa hora que você não consegue abrir, ou você abre e a tampa sai. Isso é a pior coisa no sistema autoligado. Aí o que você tem que fazer o quê? Acabar amarrando, tá? Então você tem que trabalhar com um tipo de sistema, um tipo de bracket que ele tem uma abertura e um fechamento fácil. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto,
A diferença do passivo para o interativo para mim é que o passivo, por você ter uma tampa metálica que ela abre e fecha facilmente, você tem um sistema onde você não tem uma deformidade da tampa. Então aquele sistema vai ser o mesmo até o fim. O interativo, por você ter uma tampa que ela é flexível, como eu mostrei para vocês aqui, ó, nesse caso, ó, que ela é uma tampa flexível, tá vendo? Ó, ela abre e fecha. Essa tampa, dependendo do caso, ela pode deformar. E se ela deforma, o que acontece? Você não tem mais esse sistema interativo, tá? Então, essa tampa fica para fora e você tem que acabar amarrando. Então, dentro dos sistemas que eu estou trabalhando atualmente, eu percebo que existem alguns sistemas interativos que eles funcionam muito bem. Agora, tem outros que com 3, 4 meses eu percebi que a tampa já não funciona da mesma forma. Eu falo que qualquer bracket que não é autoligado, quando você cola, ele é bonito, tá? Ele cola bem, só que assim, você só vai conseguir realmente avaliar esse bracket depois de 6 meses a 1 ano de tratamento. Por quê? Você não vai ficar 6 meses de tratamento com o paciente, você vai ficar às vezes 1 ano, 1 ano e meio, dependendo do caso, até mais. E você precisa ter um sistema que seja consistente, tá? Tem que ter um sistema que você tenha abertura e fechamento igual do início ao fim. Eu gosto muito de sistemas de abertura e fechamento que não dependam de alavanca. Então, por exemplo, você colocar uma chave e ter que puxar para baixo, para cervical, ou puxar para oclusal, para mim esse tipo de sistema não é um sistema interessante. Por quê? Porque você faz muita força, o paciente sente muita dor. Eu gosto daquele tipo de sistema em que você faz uma abertura através de rotação. Esses sistemas para mim são os melhores, onde você encaixa a chave e roda. Existem algumas marcas no mercado, eu não quero entrar em detalhes de marcas, tá? Estou falando especificamente sobre bracket, diferença de passivo e ativo. Então, para mim tem que ser um sistema que você abre e fecha fácil, sem forçar a abertura do paciente, tá? Sem forçar o dente do paciente. Porque quando você trabalha com algum tipo de instrumento que você necessita de abrir, fechar e forçar, esse para mim é um tipo de bracket que não é interessante, porque o paciente sente dor e por muitas vezes você abrir e fechar, ter que fazer força, essa tampa pode acabar soltando. Então, resumindo, um sistema de bracket, independente seja autoligado passivo ou autoligado interativo, ele tem que ter uma tampa de abertura e fechamento e que seja uma tampa que você consiga trabalhar ela, o sistema inteiro, até o final do tratamento da mesma forma, tá? Vocês vão perguntar a mim, você prefere interativo ou prefere passivo? Eu particularmente, eu gosto muito do sistema passivo. Eu acho que você tem um trabalho muito mais fácil, você tem um deslize muito melhor, principalmente nas fases mais avançadas do tratamento, que você tem que fazer um deslize, uma mecânica de retração. Eu trabalho muito com dispositivos, tá? Quem me acompanha sabe, eu gosto muito da ancoral esquelética, então eu gosto de mecânicas que tenham bastante deslize, porque a mecânica fica mais fácil de usar no dia a dia. Então eu particularmente gosto mais do sistema passivo do que o interativo. Mas já trabalhei com interativo, funciona muito bem. Agora, falando entre os dois, a parte básica de movimentação. Existe diferença entre interativo e passivo? Existe muita diferença quando nós trabalhamos com os arcos retangulares. Quando nós trabalhamos com os arcos redondos, vocês praticamente não vão ver nenhum tipo de diferença entre o interativo, tá, e o passivo. Por quê? Quando você trabalha com esses dois fio redondo, você não preenche totalmente slot. Então, tanto o interativo quanto o passivo, você praticamente não vai ter contato, você não vai ter o preenchimento desse slot, então esse arco ele vai ficar solto lá dentro. Então fica imperceptível a diferença do interativo para o passivo. Então quando você está trabalhando com qualquer um dos dois, na fase de alinhamento é o mesmo, não altera. O que vai alterar quando você começa a entrar com arcos retangulares. Porque quando você entra com um arco retangular, ó, mostrando aqui na imagem, vou voltar aqui para vocês, ó. Quando a gente entra com os arcos retangulares, o que acontece? Essa aleta ela vai pressionar o arco contra o fundo do slot, no interativo. E no passivo não. Você vai ter uma abertura e fechamento e você não tem essa pressão contra o fundo do slot. Então ele não vai ter alteração, tá, durante a mecânica. Então, esse tipo de interação, tá, no fio redondo, não vai ter grandes diferenças. As grandes diferenças vão ser quando você trabalhar com os fios retangulares. Por isso que quando eu entro com o fio retangular, eu prefiro muito mais o passivo, porque você tem um deslize maior, tá?
Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto que eu prefiro o passivo em relação ao interativo é o passivo, as tampas, elas são geralmente de aço, então ela tem uma resistência muito maior comparado com as tampas dos interativos, que não pode ser de aço por causa da abertura, porque ela tem que ter uma flexibilidade e apoiar contra o slot. Então hoje, para mim, existe diferença entre interativo e o passivo? Existe, tá? Nas fases iniciais não existe, praticamente nula, e nas fases finais, na fase de mecânica realmente principal, você vai ter as diferenças, tá bem? Pessoal, hoje o que eu queria passar para vocês era isso, são lives curtas, mas direto ao ponto, tá? Direto realmente à mecânica, ao que a gente pode fazer para ajudar vocês a melhorar a mecânica e dar umas dicas clínicas, tá? Esse é o objetivo da nossa live, tá bem? Espero que vocês tenham gostado. Obrigado. Adeus.